Tá difícil? Passa dando glória. Essa é a arma que eu e irmã Kátia tenho. Que muitas das vezes eu paro para orar e às vezes não sai a oração, mas o glória sai. E não é um glória porque eu quero dar glória. É um glória porque o Senhor entende que esse glória que eu dou, ele gera uma frase tão grande para Deus, porque Deus ele interpreta as nossas orações. A palavra fala, a mensagem de Deus fala que Deus ele compreende o nosso coração e ele lê uma lágrima sua. Se ele tem poder para ler uma lágrima, o que dirá de um glória a Deus? É um segredo. Eu abro essa mensagem para nós hoje, nessa manhã, com muita alegria, porque eu passei dando glória. E o melhor de tudo é que no final de toda a situação, deu tudo certo. Isso é maravilhoso. Porque quando você passa a prova, você fica só na prova, só olhando aquilo. E depois que passa, vem aquela sensação de alívio. Você olha para trás, às vezes fala, nossa, eu passei tudo isso. Passou. Por quê? Porque você está aqui hoje. Não é verdade? Para pensar o que você passou um pouco lá atrás, alguma dificuldade, alguma situação. Mas você está pensando hoje. E já passou. Que ano a gente está? 2020? Está acabando já, né? Do ano já está acabando. E é bom fazer isso, irmãs, sempre. Não é só quando vira ano. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem esse hábito de começar a fazer nosso planejamento de vida só quando acaba o ano. Né? Aí a gente pensa assim, vamos ver o que eu vou fazer o ano que vem. Eu vou emagrecer, vou parar de comer, vou fazer. A gente tem umas coisas assim, vou fazer tal ação ou outra ação. Faça isso todos os dias. Faça isso sempre. Né? Eu falo isso porque eu me alegro, eu tenho certeza que a irmã Mara também pensa igual eu, de estar aqui, de mais uma vez estar aqui, mais uma vez poder adorar a Deus, mais uma vez poder dar glória a Ele, mais uma vez dizer para Ele, ei Deus, meu Pai, eu sou sua filha, eu estou aqui para aprender a tua palavra. Corrija se for necessário, porque às vezes a gente precisa, filho precisa de correção. Nós somos mães, a gente sabe. Né? Mulher sabe bem isso, precisa corrigir. E como filha, estamos aqui para isso. Amém? Estão felizes? Amém? Nós temos que dar amém forte, porque tem nossas irmãs, né, que também nos ouvem. Então, para que elas sintam essa energia, para que elas sintam a alegria, que vocês não podem ver, mas eu estou vendo o sorriso de cada irmã aqui. Então, a gente tem que dar um amém forte, a gente tem que orar com determinação, a gente tem que participar. Irmãs que nos assistem hoje, eu sempre falo aqui que o culto não é eu e a Mara que fazemos. O culto somos todas nós juntas que fazemos. Então, o reflexo daqui, onde a gente está, não é questão de microfone, nem um degrau a mais que nós estamos diante do piso, que chamamos de altar, de púlpito. E sim, é a unção que está na própria irmandade que nos assiste, que reflete em nós também, e automaticamente vocês também sentem a presença de Deus. Não é isso que vocês estão sentindo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a irmã Kátia tem uma amiguinha aqui, eu vou apresentar para vocês. Está difícil a vida da irmã Kátia, tem que usar uma companheira. Agora sim, fica mais fácil. Está se adaptando, mas vai dar tudo certo. Vamos continuar ouvindo mais de Deus, participando mais de Deus com essa alegria. E participem mesmo, falem. Dá glória a Deus, fala o que se pergunta. Né? Não é uma coisa só mecânica, a gente tem que participar, a gente tem que entender o que Deus quer falar. Muitas das vezes a gente tem que falar, Senhor, eu não entendi. E você não pode sair daqui com dúvida. Você tem que sair daqui tendo a certeza de que Deus te deu a resposta e de que é Deus que está falando com você. Amém? Então vamos ler aqui no verso, em 1 Samuel, todas de pé, por favor, conforme a Mara já havia instruído. Nós temos agora isso em nosso coração. Nada mais lindo de saber que o que será feito é a leitura da palavra de Deus, e uma vez lida a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala conosco. Então, é de reverência estarmos em pé para receber a palavra de Deus. Amém? Todas acharam? Sem pressa.
Quem achou, glória a Deus, e quem não achou, é misericórdia? Glória a Deus. Certinho, vamos lá. Espera aí, que eu vou falar onde é. 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler o 32. Amém. Glória a Deus. Pensa no inimigo furioso com a irmã Kátia. E quanto mais ele aperta, mais eu fico contente. Porque é através das lutas que a gente fica forte. Não é verdade? É através das coisas mais difíceis que a gente, quando passa, percebe que você ficou mais forte do que você estava naquele momento. E ele está furioso. E eu fico tão contente por isso. Porque significa que eu estou no caminho certo. Significa que eu estou realmente seguindo o que Deus colocou em meu coração e tentando a cada dia mais ser obediente a Ele. Não é verdade? Prontas? Vamos lá? 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32, diz assim. Tem um título na minha que diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleçam o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, portanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Até aqui. Amém? Podeis os assentar? Amém, Jesus. Essa palavra é linda. Esta palavra, não que as outras não sejam, mas esta é maravilhosa. Irmão Bruno, tá bom aqui o som? Tá? Eu achei que eu estou um pouco atrapalhada com o microfone, então a gente acha que o som, as irmãs não estão ouvindo. Estão ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, mas eu vou só voltar um pouquinho e explicar umas coisinhas um pouquinho antes sobre essa palavra. Existia nessa época um rei chamado Saul. Saul também escolhido por Deus para governar, um homem forte, um guerreiro forte, posicionado bem fisicamente, com cara de soldado mesmo, aquele esporte que você possa imaginar bem grande, de postura forte, para liderar. E ele era um rei naquela época. Só que devido a algumas circunstâncias que ele fazia, ele começou a desagradar a Deus. E Deus colocou ele nesse cargo. Aí chegou um momento que Deus falou assim para Saul: até quando você vai ter dó dele? Porque ele não está mais de acordo com a minha vontade, ele não está liderando da forma que eu quero. Falando assim, o Saul seguiu as ordens de Deus e foi até Jessé para escolher uma outra pessoa para ser ungida. E foi. Chegando lá, né, entre toda a palavra que todas as irmãs já conhecem, né, Samuel chega até a casa de Jessé para escolher uma das pessoas. E entre o primeiro, forte, não é? Entre o segundo, entre o terceiro filho, e assim vai. E até que Deus fala para Samuel o quê? Ei, Samuel, eu não enxergo como os homens enxergam. Tipo assim, para de ser enganado pelo que você está vendo.
Para de ficar achando que o que eu quero escolher como rei agora é a aparência física, porque não é isso que eu vim procurar, não é isso que eu estou atrás. Quando chegar a pessoa certa, eu vou te dar o sinal e você vai saber quem é. E assim foi feito. E aí ele foi chegando um, chegando outro, e não era. Até que o momento chegou, né? Chegou todos, e Samuel perguntou para Jessé, acabou os mancebos? Não tem mais ninguém? Ah, tem mais um. Eu tenho mais um filho, ele fica lá no pasto, apacentando as ovelhas, e ele está lá. Falei, então tá bom, vai lá chamar ele. E foi lá chamar. Aí chega ele. Um homem pequeno, um homem fraquinho. Isso eu estou imaginando, porque a palavra fala que ele era pequeno. Não era uma estatura de guerreiro. Ele não era uma pessoa que tinha, quando você batia o olho, falava, não, esse é um soldado, esse é um cara preparado. Então, eu imagino assim, que referente aos irmãos dele, ele era totalmente diferente. E muitas das vezes você também se pensa assim. Eu sei que às vezes a gente começa a falar a palavra, a gente começa a se raciocinar. Começa a criar em sua mente uma cena. Comece a imaginar. Porque todos nós somos diferentes. A sabedoria de Deus é tão linda que Ele não se fez pessoas iguais. Claro que nós temos os gêmeos, mas mesmo sendo gêmeos, às vezes a aparência ainda tem uma certa diferença. Não são totalmente iguais perfeitamente. E outra coisa mais linda ainda é que cada uma de nós temos um temperamento. Ou seja, somos totalmente diferentes. Perante o homem, perante o que nós vemos, mas perante nosso Pai, somos todas iguais. Não tem exceção para Ele. E aí, voltando à palavra, ele foi e mandou chamar. Quando ele entra, Deus fala, é esse aí. Aí Samuel, é esse Deus? É esse. E aí vai e unge Davi como rei. Feito essa parte, aí teve uma grande festa, né, para Davi. Teve uma grande festa para rei, porque ele foi ungido de rei. Samuel ungiu ele. E logo em seguida fizeram um banquete, fizeram uma festa. Foi isso que aconteceu? Vocês conhecem a história? A palavra fala que não houve festa após ele ser ungido. Não cita na Bíblia que houve algum momento em que ele foi realmente quando você ganha alguma coisa e vai festejar. A palavra fala que ele continuou a vida dele. Continuou apacentando as ovelhas. Continuou indo, fazendo o que ele fazia sempre. E ainda continuando no capítulo 17, no capítulo 16, que foi o que eu acabei de explicar agora, no 17 dá continuidade, né, que no 16 ele foi ungido, na 17 continuam as histórias, que Saul ainda continua um rei ruim, e toda vez que ele estava com situações ruins, ou com algum espírito maligno, chamava-se Davi, para Davi ir até o reino para poder tocar, porque Davi tocava, e assim acalmava ou saía todo o espírito ruim dele. Então a vida de Davi, após ser ungido, era mais ou menos isso. Campo, cuidar das ovelhas, chama Davi para o palácio, vai lá tocar para poder fazer o que tinha que fazer, para ele poder ficar mais calmo o rei, e voltava de novo mais um dia, ia lá apacentar as ovelhas, e mais um dia comum, e ia e via. Ele era sempre um filho obediente ao pai, obediente às coisas que tinha que fazer. Ele nem parou para perceber naquele momento, tão grande e maravilhoso foi o que Deus fez com ele. A nossa vida diária é assim. A nossa vida, se não tomarmos cuidado, ela vira uma rotina. E quando essa vida nossa como mulher vira uma rotina, isso nos traz para nós uma sensação de tristeza, uma sensação de impotência, uma sensação de que, não aguento mais, todo dia a mesma coisa. Porque como nós mesmos sabemos, serviço de casa, serviço de algumas coisas nós, é um pouco cansativo. Como se diz, é um pouco maçante. Da mesma forma que tem ações que nós temos que fazer, que não tem como deixar de fazer. Tomar banho, escovar dente, colocar filho para a escola, dar banho no filho, fazer comida, cuidar da casa.
E Davi estava numa vida assim, normal, na rotina dele. Feliz da vida, ia lá, cuidava das ovelhinhas, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa. Um certo dia, o pai dele estava, mediante uma situação que já estava acontecendo naquela época, onde tinha 2 povos em guerra. Os irmãos dele, tudo lá na guerra, porque eram os preparados, os indicados, os que estavam prontos. E ele cuidando das ovelhinhas, porque ele não era o porte dele, não era a missão dele. Estava lá, fazendo a parte dele no campo. O pai dele o chama. Davi, isso está no capítulo 17, no verso 17. Jessé pede para Davi ir até o campo levar comida para os irmãos dele. E principalmente para sondar lá, para ver como que estava lá. Vai lá, Davi, vê como é que estão os seus irmãos. Será que eles estão bem? Será que eles está tudo tranquilo? Não estão feridos? Vai até lá e me traz notícias que eu preciso saber como é que eles estão. E Davi vai até lá. Chegando lá, houve-se, eu imagino que várias multidões, vários soldados de um lado, soldado do inimigo de uma posição, os irmãos dele em outra posição. E ele ouve-se gritar, o gigante afrontando o povo Israel, os filisteus afrontando o povo de Israel. E ele afronta de uma forma grosseiramente, de uma forma insultando, de uma forma grosseira, irmãos? Desculpa, de uma forma grosseira. No capítulo 17, no verso 23, esse gigante fala assim para os israelitas. E estando ele ainda falando com ele, eis que subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi a ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste que aquele homem que subiu, subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e ele lhe dará sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo que farão aquele homem que feriu Israel e tiraram a fronte sobre ele Israel, e que pôs esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Aqui, mais um pouquinho para baixo, e agora eu não recordo a palavra que falou, que... filisteu, será que eu vou achar em nome do Senhor Jesus? Eu vi. No 43, que a palavra não pode fugir, no 17, no 43, diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi. Então, o gigante disse para Davi assim: sou eu algum cão para que tu vieste a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses? Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas do campo. Naquele momento, Davi foi atrás dos irmãos dele, os irmãos deles explicaram a situação que estava acontecendo. Falou assim: olha, Davi, existe um soldado muito grande, um soldado muito forte ali, e não tem como, ou ninguém está com medo e não quer afrontar ele, não quer derrubar esse gigante, todos estão com medo. E aí Davi, olhando toda aquela situação, falou: tá bom, eu vou lá falar com Saul. E quando ele fala com Saul, no capítulo que nós lemos, no verso 32 em diante, Saul começa a interrogar Davi e fala assim: não, você não pode ir, você é pequeno, você é moço, você é jovem, você não está capacitado para isso. E Davi dá os exemplos dizendo: olha, eu já matei um urso, já matei leão, e eu vou sim, porque ele não está afrontando a gente, ele está afrontando o nosso Deus, o Deus de Israel. Você já passou, irmãs, por alguma situação no qual você pensou assim, falou assim:
Isso eu não consigo fazer. E passou um período, você conseguiu concluir e você teve aquela sensação de vitória? Você já passou na sua vida uma sensação assim de que começou a recordar de algo que Deus já fez na sua vida? Porque eu tenho certeza que Deus já fez algo por você. Eu falo com total convicção, independente da religião, independente de nome de igreja ou não, eu tenho certeza que em algum momento você falou, Deus agiu aqui na minha vida. Davi, naquele momento, explicou para Saul exatamente isso. Olha, Deus já agiu comigo. Deus já se demonstrou na minha vida grandemente quando eu matei um urso, quando eu matei um leão. E você acha que Ele não irá estar comigo para enfrentar esse gigante? Foi desta forma que Davi pensou. Foi desta forma que Davi agiu. A mensagem fala muito de coisas difíceis, de gigante. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? E o que você está olhando? É o gigante? É a dificuldade? Davi não parou naquele momento para olhar o que tinha à frente dele. Davi olhou para dentro dele mesmo e sabia que dentro dele existia um Deus que estava com ele o tempo todo e que bastava uma ação dele para as coisas se resolverem. Tem momentos na nossa vida que às vezes a gente fala assim, pode deixar, um dia Deus vai ver, um dia Deus proverá, um dia esse homem para de beber, um dia meu filho volta para a igreja, um dia. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque isso está dizendo para você mesmo que você parou de usar uma ferramenta maravilhosa que nós temos. Que é a ferramenta da oração. A gente não vence nada sem oração. A gente não vence nada sem perseverar. Irmã, mas eu não sei se Deus está comigo, eu não sei se Deus realmente vai me ajudar ou se não vai me ajudar. Para um pouco. Coloca a sua mão direita no seu lado esquerdo. Acalma. Você vai sentir algo dentro de você. Batendo. Tum, tum, tum. Sincronizado. É lindo esse instrumento que bate dentro de você. É lindo. E mais lindo ainda é que enquanto esse instrumento está batendo dentro de você, sinal que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você está com medo por quê? Por quê? Porque o que Davi usou foi a fé. Fé não dá para te explicar. Fé cada uma de nós temos que ter dentro de nós. E quando você pensar que você não tem, você reflete no que eu acabei de dizer. Se há um fôlego de vida dentro de você, se há um coração batendo dentro de você, há um Espírito Santo de Deus dentro de você. Você pode não ter percebido, você pode não entender o que é sentir Deus, mas uma hora você vai sentir. Ou se você já não está sentindo agora, porque eu glorifico a Deus por isso. Sabe aquele arrepio que dá, sabe aquele calor que acende, sabe aquela sensação de paz no seu coração? Isso tudo é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. E a fé, ela precisa ser usada. Davi sabia que ele podia, porque ele confiava no Deus do exército, no Deus vivo. Só que ele precisava praticar a fé dele. Bom, eu sei... Já aconteceu 2 vezes comigo, quando eu matei o leão e quando eu matei o urso. Agora eu vou, porque eu tenho certeza, eu não preciso mais de prova. Você está precisando de prova de Deus ainda? Que Deus é com você? Porque a fé não age sozinha. Eu tenho fé, viu, irmã Iraci? Que um dia, né, eu vou comprar o carro do meu desejo, o carro do meu sonho. Não basta só ter fé. Se eu não trabalhar,
né, irmã Iraci? Se eu não economizar, se eu não fazer por onde, se eu não procurar oferta melhor, eu nunca vou ter. Não é assim? Davi não pensou dessa forma. Eu vou e pronto. Aí vem aquela outra parte, quando você se decide a fazer algo. É lindo também. Você não vai conseguir. Ah, isso não é para você. Ah, esquece. Não, nem dá. Você não tem perfil para esse emprego. Da mesma forma, os irmãos dele agiu, falando dessa forma para ele. Da mesma forma, Saul falou assim para Davi. Falou, não, Davi, você não tem porte, você não sei o quê. Até que ele mostrou por A mais B que ele podia, e aí Saul mandou ele ir. Mandou ele ir, e os irmãos dele chegou lá e falou a mesma coisa. Você não pode, você não vai, você vai morrer. Eu falei, eu vou. Aí, na hora que todo mundo entendeu que ele ia, que nada ia fazer ele mudar de ideia, quiseram colocar várias ferramentas nele. Capacete, a espada, né, toda a armadura necessária que nenhum soldado usava para poder usar naquele momento. Só que quando ele colocou, ele percebeu que aquilo não era para ele. Ele não se adaptou, ele não conseguiu se sentir à vontade para fazer o que ele precisava fazer. Será que você não está à vontade para fazer o que tem que fazer porque você está usando as ferramentas erradas? Será que você não está revestida de alguma coisa que está impedindo você de agir da forma que tem que ser, da forma que você precisa agir? Davi falou, não, eu não vou usar nada disso, eu não quero nada disso. Eu vou da forma que eu estou, assim mesmo. E foi. E essa mensagem, eu imagino, 2 exércitos enormes, um de cada lado, né, vários soldados, imagina a cena, e apenas 2 homens iam decidir. Por que eles não lutaram entre eles todos, né? Não, escolheram o mais forte do lado dele, confiando que aquele gigante Golias era o melhor, o mais poderoso, o mais apropriado, e, enquanto isso, estavam esperando dos israelitas uma pessoa parecida, forte também, para confrontar um com o outro. E ninguém aparecia, e ninguém ia. Até que um certo momento, Davi começa a descer no meio deles. E os irmãos só olhando. E Davi indo. Davi usou de outra estratégia também. Ele não foi só com a fé dele, que ele já sabia que podia atuar. Ele pegou de algo que ele mais tinha de conhecimento. Ele pegou e usou de algo que ele tinha total domínio, para poder lutar contra aquilo que ele sabia que ele tinha que lutar. Quando a palavra fala que ele matou o gigante com uma pedra na fonte, um estilingue, não é porque ele só pegou o estilingue, jogou e tacou. É que naquela época ele era o que fazia de melhor. Ele manejava aquilo. Sabe arco e flecha, igual a gente treina? Né? Então, isso para ele, aquela ferramenta, é o que ele fazia de melhor. Ele tinha total manejo naquilo. E o que você tem de arma para lutar contra o gigante que está afrontando você? O que você tem? Qual é a sua ferramenta? Você deve ter uma. Você deve imaginar, você deve estar pensando, tem alguma coisa. Se é que parou de orar, eu já dei a dica, não para. Essa é a melhor, essa é a mais poderosa que você tem. E ele vai. E ele percebeu que aquele gigante, além de ser grande e forte, ele era lento também. Ele já percebeu, Davi, que aquele gigante só matou as outras pessoas porque eles estavam próximos, guerreando lado a lado, perto a perto. Imagine um cara muito grande, uma pessoa pequena. A luta é desigual. E aí Davi percebeu e falou assim, não, eu vou fazer diferente com ele. Deus deu a estratégia para ele, fica distante, fica longe, não fica perto. E quando você vê o momento, você age. Talvez o gigante que te afronta
Você não consegue enxergar a solução porque você está muito perto do seu problema. Ou você está tentando somente visualizar como que está o problema. Será que se você dar um passinho para trás, você não vai enxergar como um todo o que realmente você precisa fazer? Será que a estratégia de Davi não é para você hoje uma dica para você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar? Finalizo dizendo umas coisas para as irmãs. Deus, Ele escolheu Saul, um homem forte, um homem poderoso, um homem de postura adequada para ser um rei naquela época, fisicamente. E ele só deixou de ser porque ele começou a desagradar e fazer algo que Deus não queria. Só que quando Deus percebeu isso, Deus tirou ele. E elegeu aquele que era o mais simples de todos. Deus escolheu o que era mais inviável para aquele momento fisicamente. O menor, o mais fraquinho, aquele que nem sequer sabia manejar uma arma, uma espada. Olha o que Deus faz. Ele usou do menor, do mais fraco, para mostrar para todos aqueles que estavam presentes que o Deus vivo estava ali com eles também. Tanto que Davi falou: eu venho e vou te derrotar em nome do Deus do exército. E assim foi. Na palavra do capítulo 17, no verso 18, no verso 49, Davi mostra a palavra que ele pegou o estilingue, colocou a pedra no alforje e tomou dali uma pedra, diz a palavra, e com a funda ali atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. No verso 47, um pouquinho antes, ainda diz assim, ó: quando Davi enfrentou o gigante, e o gigante quis desafiar ele, dizendo quem é ele para vir com uma pedra ou um pau, dizendo assim, eu sou cachorro por acaso? Foi assim que ele afrontou Davi. Davi falou assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferei-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47, Davi ainda fala assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Tá bom assim essa palavra? Você entendeu o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Você está entendendo que não precisa olhar o gigante, não precisa temer o gigante, que apenas basta você usar a sua fé, apenas basta você ter a determinação e a ousadia de enfrentar, porque Deus já te mostrou várias vezes que é contigo e não é agora que Ele vai deixar de agir na sua vida. Independente da ferramenta que você está usando, independente daquilo que você está passando, Deus irá entregar na tua mão o que você deseja. Deus irá concluir para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Desde que você não deixe o problema ser maior que o seu Deus. A palavra diz também que, agindo eu, quem impedirá? Tá bom assim? Agindo Deus na sua vida, haverá algo que não pode ser feito? Haverá algo que você poderá não concluir
na sua vida? Receba de Deus essa confiança. Receba de Deus a determinação. Mas use, não só receba. Use, faça a prova, vá em frente. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Estaremos orando para agradecer mais um momento e mais essa palavra que o Senhor nos enviou em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você não vence a luta de boca fechada, irmãs. Você só vence a luta de boca aberta. Pai querido, maravilhoso és a tua presença neste lugar. Maravilhoso é a tua palavra, ó Pai, que o Senhor falou conosco. Maravilhoso e grandioso é, porque o Senhor é o Deus do exército, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é aquele, ó Pai, que ouve, ó Pai, todos os seus. O Senhor é aquele que não mede pessoas por tamanho, por cor, por estatura. O Senhor é aquele, ó Pai, que não faz exceção de ninguém. Pai, nesta manhã eu já quero agradecer ao Senhor por todas nós que estamos aqui, por todas aquelas que estão nos ouvindo. Senhor, pelo louvor que louvamos a Ti, pelas ofertas, ó Pai, no qual o Senhor nos deu, ó Pai, a possibilidade de poder estar ofertando. E mesmo as que não puderam, Senhor, eu sei que de alguma forma ofertou de uma forma de coração. Pai, eu quero também agradecer a Ti, porque o Senhor vem falando conosco grandemente a cada dia nesses cultos. Pai, que quando entramos aqui, o Senhor, ó Pai, abraça nosso coração, abraça nossa alma. O Senhor está nos ensinando e nos capacitando, porque queremos ser sua serva, queremos ser, ó Pai, obediente a Ti. Pai, com essa palavra que o Senhor derramou hoje, nesta manhã, e a todas as que estão nos ouvindo, que o Senhor possa, Senhor, grandemente, ó Pai, abençoá-las, como o Senhor abençoou Davi, como o Senhor, ó Pai, mostrou como Davi ali agiu, que elas também possam agir, e o Senhor possa, ó Pai, mostrar para elas que nunca deixou elas, nunca abandonou elas, nunca abandonou, ó Pai, nem sequer em nenhum momento, e que não é nenhum gigante, ó Pai, que está na nossa frente, que irá nos impedir de te adorar e de te exaltar. Pai, a cada dia mais, ó Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, vem trabalhando nesta congregação. O Senhor vem mostrando, ó Pai, aos seus servos, ó Pai, o direcionamento, ó Pai, a cada coisa que aqui precisamos ser feita. O Senhor vem levantando pessoas para a obra. Por isso, Senhor, eu agradeço por tudo. E peço também, ó Pai, e agora em especial, que o Senhor venha cuidar, ó Pai, de cada uma de nós, de cada família que aqui entrar, do culto que irá se realizar, ó Pai, amanhã, Pai, das programações que colocamos diante de Ti, que o Senhor venha estar à frente, que o Senhor venha dando a direção, as condições, capacitando. E eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor, ó Pai, não dê para nós força, mas que o Senhor venha dar para nós disposição. O Senhor, ó Pai, não dê para a gente, às vezes, oportunidade somente, mas dê para nós, ó Pai, disposição. Que o Senhor não dê para a gente tempo, porque às vezes a gente questiona o Senhor e fala, Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, eu não consegui, Senhor, não deu, mas que o Senhor venha dar para nós hoje, para nós aqui presente, para quem está nos ouvindo, uma forma, ó Pai, especial de disposição. Porque tendo disposição, eu sei, Senhor, que faremos o nosso dia durar muito mais. Quando estamos dispostas, nós conseguimos fazer muito mais, ó Pai, para Ti. Pai, derrama sobre nós disposição para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. E que o Senhor venha se agradar, ó Pai, das nossas vidas a cada dia mais. Por isso, ó Pai, e por todas as coisas que o Senhor vem fazendo, eu agradeço esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja a Ti. Grandioso és. Santo, 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 santo. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. A Tua presença radia o nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado.
Oh, glória, amém, aleluias. Santo Deus, obrigada, Senhor. Vamos orar bem forte, bem contente a oração do Pai Nosso para encerrar? Amém? Vamos lá, hein? Me ajuda em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis a tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todas ainda com a mão levantada, que o